A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Capítulo 3. Rigidez. Nos últimos anos, Berta vem se sentindo muito decepcionada com as pessoas que a rodeiam. Nunca cumprem o esperado e ela vive com a sensação de que estão traindo sua confiança. Por isso, decidiu fazer uma limpeza nas amizades. Elaborou uma lista e começou a riscar os nomes das pessoas com quem não tem mais nada em comum e das que falharam com ela nos momentos em que mais precisava. Mas Berta acabou se dando conta de que, se levar o plano adiante, não vai sobrar praticamente ninguém com quem possa conversar ou sair. Será que foi ela quem se tornou rígida ou rigorosa demais? Por que existem pessoas mais rígidas do que outras? A rigidez mental costuma ser definida como um estado de negação ou resistência a aceitar ideias, atitudes, condutas ou acontecimentos que consideramos diferentes ou ameaçadores para nossa visão da realidade e para aquilo que desejamos. Mas por que existem pessoas mais rígidas do que outras? Porque existem cérebros que parecem mais flexíveis, mais aptos a aceitar as mudanças. Segundo pesquisa publicada no portal psiquiatria.com, a capacidade do ser humano de se adaptar às mudanças exige que os mecanismos cerebrais sejam flexíveis. Para isso, eles dependem de um neurotransmissor cerebral chamado dopamina. Os autores do estudo explicam que a expressão diferencial pode explicar as variações individuais na flexibilidade mental, ou seja, aquilo que nos permite resolver problemas complexos ou enfrentar situações novas. Entre os sintomas de que somos rígidos e de que precisamos entrar em uma dieta que corte preconceitos e ideias preconcebidas estão: dificuldade para entender escolhas diferentes das nossas. Exemplos: uma forma de encarar a vida, uma afiliação política ou até a torcida por um time de futebol. Irritação diante dos imprevistos. Precisamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor e, se a situação muda de repente, nos sentimos perdidos e desamparados. Resistência a reconhecer os próprios erros e, ao mesmo tempo, facilidade para detectar os equívocos e as ofensas dos outros. Sentimento de incompreensão diante do resto do mundo. Achamos que os outros não nos entendem nem nos valorizam como gostaríamos e sofremos quando os nossos méritos não são reconhecidos. Caso você note que apresenta 2 ou mais desses sintomas, adote uma dieta espiritual que estimule sua flexibilidade. Caminhos para a flexibilidade. Segundo Jenny Moix, professora de psicologia da Universidade Autônoma de Barcelona e autora de Felicidade Flexível, a rigidez mental se caracteriza pela teimosia e incapacidade de enxergar o ponto de vista do outro, influenciando negativamente nossa vida em todos os âmbitos, profissional, familiar e sentimental. Pensando nisso, a psicóloga propõe romper com os esquemas pré-estabelecidos que acarretam esse comportamento. Se nos entrincheirarmos em um ponto de vista único, não conseguiremos mudar nossa forma de enxergar os problemas. Com isso, teremos menos chances de diminuir nosso sofrimento, alcançar a felicidade e sair da prisão em que nos transformamos, afirma Moix no livro. Mas, afinal, como chegamos a criar esses esquemas intransigentes? Para ela, quando nascemos, recebemos apenas estímulos, mas, à medida que crescemos, ordenamos o mundo e criamos uma teoria sobre a vida. A autora fala de um processo psicológico conhecido como atenção seletiva. Segundo ela, somos capazes de captar o que mais se encaixa em nosso sistema. Desse modo, ao longo da vida, buscamos os fatos que se encaixam em nossas hipóteses e, com isso, ratificamos nossa maneira de ver o mundo. O problema da rigidez é que ela torna esses valores imutáveis. De acordo com o psicólogo Walter Rizzo, em seu livro A Arte de Ser Flexível, a flexibilidade mental é muito mais do que uma habilidade ou competência.
É uma virtude que define um estilo de vida e permite que as pessoas se adaptem melhor às pressões do meio. Uma mente aberta tem mais chances de gerar mudanças construtivas que proporcionem melhor qualidade de vida e capacidade de enfrentar situações adversas. Dentro do modelo de inteligência emocional apresentado por Daniel Goleman, as aptidões sociais são nossa capacidade de reconhecer normas comportamentais de outros grupos e ambientes e saber nos adaptar a elas. Por isso é importante não só detectar os hábitos em que nos mostramos rígidos, mas modificar as normas que nos limitam. Com isso, podemos assumir novos valores e aceitar que a mudança é permanente, que diante das diferenças é preciso ter tolerância. Para entender como a mudança é permanente, vale a pena ler as lições ancestrais oferecidas pelo I Ching, também conhecido como Livro das Mutações, ou pela filosofia do Tao Te Ching, Livro do Caminho e da Virtude. Fluir com as mudanças. O I Ching é um dos textos clássicos do pensamento chinês e alguns o consideram o livro mais antigo da humanidade. Mas há quem atribua a autoria a Wing Wang, fundador da dinastia Zhou. No entanto, uma corrente de pensamento acredita que ele tenha sido escrito pelo mítico imperador Fu Sai ou até pelo próprio Confúcio. Entre os 64 hexagramas básicos que o alemão Richard Wilhelm expôs ao apresentar o I Ching ao Ocidente, um trata da importância da mudança, o hexagrama 32. O julgamento. Duração, sucesso, sem reprovações, perseverança próspera. É conveniente ter aonde ir. A duração é um estado que não se altera pelos inconvenientes. Não se trata de um descanso, pois deter-se significa regredir. A duração indica um movimento enquadrado e organizado, integrado, que participa das leis gerais e a todo momento é iniciado e terminado. O fim é indicado por um movimento de inalação, sístole e contração que leva a um recomeço, no qual o movimento segue o caminho para fora. Exalação, diástole, expansão. Os corpos celestes são o melhor exemplo. Movem-se em órbitas fixas e seu poder de iluminar é duradouro. As estações do ano seguem leis fixas de mudança e transformação e produzem esses efeitos permanentes. O mesmo acontece com o homem, que ao persistir na sua forma de vida, dá sentido à duração das coisas e compreende a natureza de todos os seres no céu e na terra. A imagem. Trovão e vento. A imagem da duração. O homem superior permanece firme e não muda de direção. Os trovões pairam e o vento sopra. Os dois são exemplos de extrema mobilidade e parecem o oposto da duração. Mas as leis que governam seu surgimento e seu desaparecimento, sua chegada e sua partida, duram. Do mesmo modo, a independência de um homem superior não se baseia na rigidez e na imutabilidade de seu caráter. Ele sempre está aberto aos tempos e às mudanças. O que permanece são sua conduta inabalável, suas constantes, o que determina suas ações. O maleável vence o rígido. Um dos fatos mais interessantes dos ensinamentos da filosofia do Tao é que ele nos estimula a ser maleáveis, flexíveis e a rejeitar a inflexibilidade e a rigidez. Mas o que significa maleabilidade? Podemos usar uma imagem para ilustrar a ideia transmitida por esse conceito. Ser brando significa ceder, mas não a ponto de se romper. É como faz o bambu, que se curva para depois voltar à posição inicial. Ou, usando o conhecido pensamento de Bruce Lee, não se coloque dentro de uma forma. Adapte-se e construa sua forma, e deixe-a se expandir como a água. Se você despejar água na xícara, ela se tornará a xícara. Se puser água em uma garrafa, ela se tornará a garrafa. Se a colocar numa chaleira, ela se tornará a chaleira. A água pode fluir, acender, gotejar ou causar impacto. Seja água. No livro A Revolução Interior, Vida, Liberdade e a Busca pela Felicidade Interior, o especialista em budismo Robert Thurman discorre sobre a importância de aprender a fluir. A solidez do mundo se torna fluida.
Nessa nova leveza do ser transparente, vivenciamos uma nova conexão com o mundo. Com o livre fluxo da energia do mundo, a libertação da escravidão do ego como centro do universo se transforma em um êxtase de união. Para além dos pactos tensos, dos conflitos ou da fragilidade entre eu e você, eles ou ele, nasce um nós novo e livre, que se relaciona sem restrições, com total liberdade. Buda rejeitava a ideia da existência de um núcleo irredutível de personalidade independente, fixa e indivisível. Ele era iluminado porque via além da ilusão de uma entidade individual estática no centro do ser. Ele se reconheceu como um processo flutuante e relativo de vida mental e psíquica, totalmente conectado com todos os níveis de tudo aquilo que o rodeava. O ponto crucial de sua visão, porém, é o fato de que o indivíduo relativo não fica diminuído, pelo contrário, sua importância cresce. A mudança é a única constante. Em O Poder do Tal, o escritor e filósofo americano Lowell Marinoff, também autor do livro Mais Platão, Menos Prozac, se embrenha pela milenar filosofia taoísta para questionar os valores da nossa sociedade. Na obra, Marinoff revisa os ensinamentos fundamentais de Lao Tse e os aplica às questões do dia a dia. Segundo ele, a filosofia taoísta considera 3 premissas fundamentais: a complementaridade, a harmonia e a mudança. O taoísmo acredita que as mudanças são a única constante e que são legítimas, não acidentais. Marinoff considera que esse é o melhor momento para pôr essas premissas em prática. Flow, a chave da felicidade. Mihaly Csikszentmihalyi é professor de psicologia da Universidade de Claremont, na Califórnia, e foi chefe do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago e dos departamentos de Sociologia e Antropologia da Universidade de Lake Forest. Em sua bem-sucedida obra, A Psicologia da Felicidade, Csikszentmihalyi cunhou o conceito de flow, ou fluir, o estado em que o indivíduo se encontra completamente absorto em uma atividade voltada para seu próprio prazer e deleite. Durante a atividade, o tempo voa e as ações, os pensamentos e os movimentos se sucedem sem interrupção. O indivíduo todo se vê envolvido na atividade e usa suas competências e habilidades ao extremo. A pessoa está em flow quando se vê completamente absorvida por uma atividade durante a qual perde a noção do tempo e sente uma satisfação imensa. Para alcançar essa sensação prazerosa, é necessário atingir o equilíbrio entre o desafio da tarefa e a habilidade de quem a executa. Se a tarefa for fácil ou difícil demais, não conseguiremos fluir com ela. Nas palavras do autor, que entrevistou o pesquisador e cientista Edward Pansett, o flow é essencialmente a capacidade de concentrar a energia psíquica e a atenção em planos e objetivos que escolhemos e que acreditamos valer a pena realizar, pois esse foi o tipo de vida pelo qual optamos e que nos dá prazer quando posto em prática. Curiosamente, Csikszentmihalyi acredita que estamos em estado de fluxo e, portanto, nos sentimos mais realizados e felizes quando estamos trabalhando e não durante o tempo livre. Pansett lhe fez uma pergunta a respeito disso e recebeu a seguinte resposta: no trabalho, geralmente, os objetivos são muito claros e podem ser administrados. Saber que existe algo concreto a ser feito é uma das coisas que proporcionam o flow. A outra é o feedback, a possibilidade de descobrir como estamos agindo, seja através dos clientes, do chefe, dos colegas ou da própria atividade que realizamos. No flow, é fundamental que suas aptidões ou habilidades estejam em equilíbrio com o desafio a ser encarado. Em geral, no trabalho é possível equilibrar tudo isso. Ou seja, existe um paradoxo aqui, pois, muitas vezes, trabalhar é bem mais divertido do que aquilo que fazemos em casa. Muita gente não sabe o que fazer com o tempo livre, não sabe decidir o que é melhor, não recebe feedback e acredita que suas aptidões não estão otimizadas. Cardápio contra a rigidez. Objetivo da semana. Número 1. Pergunte a uma pessoa de confiança em que pontos ou assuntos você se mostra rígido.
Número 2. Elabore um plano para mudar a forma de pensar, falar e agir em relação a esse aspecto. Número 3. Exercite a flexibilidade. Ouça pessoas com opiniões muito diferentes da sua. Passe um tempo com elas e evite realizar qualquer censura mental. Número 4. Todos os dias, dedique alguns minutos a uma atividade que lhe proporcione o estado de flow, isto é, que lhe permita fluir e se fundir com aquilo que você realiza.